Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal, esse reencontro para mais uma aula de sociologia. Isso mesmo, todas as semanas nós nos encontramos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para avançarmos nesse maravilhoso mundo da sociologia. Sim, pode ser que vocês não acham tão maravilhoso assim, mas com um pouquinho só de paciência, vocês vão percebendo que cada coisa que nós aprendemos semana após semana são peças de um grande quebra-cabeça. Ih, gente, estrou mosquito no meu nariz. Mas peças de um grande quebra-cabeça que pode ajudar vocês a compreenderem um pouco mais sobre o mundo ao nosso redor. E nós estamos falando sobre um mundo muito específico nas últimas aulas. Sabe qual é? Estão atentos? Estão atentas? Então qual é? Diz aí. É isso mesmo, sobre o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é aquele que, ao mesmo tempo que está um pouco longe da realidade de vocês, pelo menos a grande maioria, também está se aproximando a passos largos, mas lentos. Não precisamos pressa. Então, hoje, como vocês já podem ver aí na tela à direita de vocês, ou à esquerda de vocês, está aí o nosso tema. Já aproveite que o tema já está aí no quadro e anote esse tema. Ué, como que vai anotar? Ué, já esqueceram? Espera aí, se esqueceram, vamos voltar lá. Vamos nos preparar. Afinal de contas, precisamos ter preparação para tudo que fazemos. E vocês são estudantes. E estudantes são trabalhadores, como eu já cansei de dizer para vocês. Então, já nos apresentamos, já demos nosso bom dia para quem está de manhã, já demos boa tarde para quem está de tarde e já demos boa noite para quem está de noite. Então, vamos para a próxima etapa da nossa preparação, que é quando vocês pegam o material de vocês, exatamente, onde vocês vão registrar o tema para aqueles que ainda não registraram. Então, aproveite aí, pega esse teu livro, caso você tenha, pega o teu caderno, teu lápis, tua borracha. E por falar em livro, só para lembrar, caso vocês não estejam com acesso ao livro de vocês, que é o livro Sociologia em Movimento, que vocês receberam na escola, não tem problema. Eu disponibilizarei ao final desta aula as páginas do livro que nós estamos utilizando. Lembrando sempre, quando nós utilizamos o livro, foi para facilitar o trabalho de vocês. Então, está aqui minha sugestão e a minha indicação. Estou apresentando a aula, a gente está aqui dialogando, está debatendo, está comentando. Excelente. Mas quando a aula acabar, leia as páginas do livro para poder reafirmar aquilo que nós discutirmos aqui, para que vocês possam ter mais clareza sobre tudo aquilo que nós estamos apresentando. Inclusive, vai auxiliar na resolução do exercício de fixação. Lembrando sempre que o exercício de fixação serve para vocês registrarem semana a semana o conteúdo compreendido de tudo aquilo que foi apresentado, tá bom? Então, já estão aí? Já pegaram o lápis e a caneta? Então, coloquem aí o nome da disciplina, mas antes, o nome da disciplina é importante, colocar a data de hoje. Muito bem, coloca a data de hoje, faz o seu registro histórico. Agora sim, coloca o nome da disciplina e coloca o nome do professor, que está logo aqui embaixo. Isso mesmo. Fizeram isso? Excelente. Então, agora vamos para a próxima tela, que é aquela em que nós escolhemos o lugar onde nós vamos ficar. E agora eu vou falar para vocês que são marinheiros de primeira viagem. Vocês que estão chegando pela primeira vez aqui na nossa aula. Importante a sua presença, afinal de contas, nós já estamos ultrapassando a metade do ano letivo. Hoje é a aula número 22. Número 22 no total de 40. Então já ultrapassamos a metade do ano letivo. Estamos caminhando para o final do ano letivo, para o nosso terceiro bimestre. E, é claro, se estamos caminhando para o final do ano letivo,
Importante todos chegarem juntos. E para chegarem juntos, precisam acompanhar esta aula de uma forma eficaz. E para acompanhar a aula de forma eficaz, precisam escolher um lugar tranquilo, confortável, seguro, para que vocês possam assistir essa aula até o fim. Mas antes de escolher um lugar, é aquilo que eu sempre sugiro. Tenham em mãos a sua água. Eu trago sempre a minha. Que, por sinal, quem é observador já deve ter percebido que eu estou de garrafinha nova. Então, peguem a sua garrafinha d'água, peguem a sua caneca, como eu sugiro aqui, o seu copo, coloque água para que você possa acompanhar esta aula até o final, sem contratempos. E, já que estamos já hidratados com a água ao nosso lado, vamos escolher o local. Você pode escolher qualquer um desses locais que eu sugiro aqui ou qualquer outro que você se sentir seguro e confortável para acompanhar a aula até o final. Mas eu disse acompanhar a aula até o final. Por isso que eu tenho uma sugestão proibitiva aqui no meio dessas imagens. Porque eu estou sugerindo proibir vocês de assistirem a esta aula deitados à cama. Lembrando, é uma sugestão. Eu, de fato, não estou proibindo ninguém. Vocês têm livre escolha, podem escolher aonde determinarem, onde quiserem estudar. Mas a minha sugestão proibitiva de assistir essa aula à cama é porque a cama convida vocês a dormirem e nós desejamos que vocês fiquem conscientes, atentos, concentrados e concentradas e, fundamentalmente, sem adormecer até o final da aula. Tá bom assim? Então, já estamos de acordo, já pegamos nosso material, já escolhemos nosso local. Agora vamos para a etapa final da nossa preparação, que é quando eu agradeço vocês por me receberem semanalmente em vossas casas. Meu muito obrigado por estarem aqui comigo, juntos e separados ao mesmo tempo, e por estarem me recebendo todas as semanas. Eu, de fato, sou muito grato por isso. E a minha gratidão é tamanha que eu também me sinto muito satisfeito, muito realizado por estar recebendo vocês aqui na minha casa, nesse exato momento, para que a gente possa ter esse diálogo, esse debate dessa ciência que nós chamamos de sociologia. Então, meu muito obrigado por isso. E você que está chegando aqui pela primeira vez, é o seu primeiro encontro, graças a Deus que você veio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, aproveite para clicar nesse botãozinho aqui e se inscrever no canal. Porque esta aula está sendo transmitida pelo Google Meet, mas ela também está sendo enviada ao mesmo tempo, para o YouTube. Então, se você está chegando aqui no YouTube, clique em inscrever-se no canal. Aproveite que agora que já está inscrito, clique na campainha. Professor, isso não é campainha, isso é sino. É porque eu gosto de chamar de campainha, já vou explicar. Porque todas as vezes que alguém está chegando na sua casa e por um acaso sua casa tem campainha, o que a pessoa faz? Ela toca a campainha. E para que serve? Para que você saiba que tem alguém chegando. Então, todas as semanas, eu estou chegando com uma aula nova na sua casa. Então, o que vocês chamam de sino, eu chamo de campainha, que é quando o aviso sonoro é lhe dado para que você saiba que tem aula nova no ar. Então, clique em inscrever-se e clique aqui na nossa campainha para serem avisados que eu estou chegando com uma aula nova. E se ao final desta aula ficarem satisfeitos, gostarem da aula, clique em gostei. E o professor aqui vai ficar muito feliz em saber que vocês estão acompanhando e que estão gostando de tudo aquilo que a gente está elaborando com muito carinho para todos vocês, tá bom? E por último, e não menos importante, é aquela parte da nossa preparação que eu peço a vocês para serem caridosas e caridosos, fraternos e fraternas, solidários e solidárias. É o momento que eu peço para vocês compartilharem esta aula com todos aqueles que vocês conhecem e que, porventura, possam se interessar pelos temas que nós abordamos aqui em sala, mas também possam se interessar por simplesmente fazerem parte do convívio de vocês. Então, se vocês têm alguém que convive com vocês, ou alguém que é da sua sala e que não está acompanhando, compartilhe essa aula pelo WhatsApp. Faça ele chegar até o final do ano
Da mesma maneira que você, acompanhando todas as aulas, é importante. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se preocupe, no final desta aula, eu vou deixar um link em que você vai poder clicar e acessar todas as aulas, todas as outras aulas que já foram dadas, e aí você vai poder se atualizar. E caso você conheça alguém de uma outra turma, de um outro colégio, de um outro local, seja um conhecido, possa até ser um adulto que tenha interesse pelos sistemas, compartilhe essa aula, não tem problema nenhum. Pode compartilhar, vamos ajudar as pessoas que estão interessadas em aprender. Então, vamos ser caridosos, caridosas, solidários, solidárias e, por que não, fraternos e fraternas. Tá bom assim? Podemos então partir lá para o nosso conteúdo? Então me acompanhe. Viemos falando nas últimas aulas sobre o tema trabalho e vamos estar falando sobre o tema trabalho nessa aula também. Como eu já havia falado, já algumas aulas anteriores, esse seria um tema que a gente iria abordar durante um tempo. Então eu trago logo aqui, de cara, o tema da aula de hoje, que é trabalho, avanços e retrocessos. Nós estamos falando do trabalho, daquele trabalho profissional, daquele trabalho que a gente realiza quando se torna adulto, onde nós recebemos um pagamento ao final de um período por algo que nós fizemos. Nas últimas aulas, mais propriamente dito, na última aula, nós falamos do Fordismo, falamos do Taylorismo e falamos do Toyotismo, que são filosofias de trabalho, são formas de realização e de pensamento e de organização do ambiente de trabalho. Então, hoje, nós vamos falar já sobre um outro elemento que faz parte da vida de todos aqueles que trabalham. E faz parte da vida de vocês também, porque vocês trabalham, como eu sempre disse, que cada estudante é um trabalhador. Pois bem, o que seria que afeta vocês, que são estudantes trabalhadores, ou os trabalhadores que estão desempenhando suas funções em empresas, em fábricas, em indústrias? Ah, muito bem. O que relaciona vocês é sim a informatização. Tanto vocês agora, que estão aqui conversando comigo, estão aqui dialogando, estão usando os sistemas de informática. Eu estou usando o sistema de informática e tantos outros estão usando o sistema de informática, principalmente nesse período em que a gente foi meio que obrigado a passar a usar esses instrumentos de informática, esses equipamentos de informática, para o nosso trabalho. Então, será que informática, tecnologia, é só avanço? Ou será que ela estabelece algum retrocesso? É isso que nós vamos ver ao longo dessa aula. E eu quero que vocês não fiquem acanhados nem acanhadas. Pegue o caderno de vocês, a caneta, o lápis que seja, e se prepara. Se tiver dúvidas, se tiver perguntas, faça essas perguntas. Não quer mandar direto agora pelo chat? Não tem problema. Você anota no seu caderno, depois você me envia e a gente bate aquele papo e tenta esclarecer todas as dúvidas que apresentarem. Tá bom? Então vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Os processos de liberalização econômica, de incremento tecnológico, implantados a partir dos anos 90 do século XX, resultaram no aumento do desemprego em relação às 2 décadas anteriores em diversas nações industrializadas do mundo. Tudo bem, eu trago até uma charge aqui da Mafalda, da personagem Mafalda, que ela diz assim: vamos ler a charge. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Bem, ela está fazendo aqui uma espécie de uma piada irônica para que a gente possa refletir. Por que há tanto desemprego? Como é que o desemprego acontece? Aqui eu já estou trazendo alguns detalhes sobre esse avanço no número de desempregados, que é a liberalização econômica e o incremento tecnológico. Mas, para que a gente possa entender isso melhor, vamos seguir em frente para que a gente possa saber exatamente como é que isso é afetado o emprego é afetado pela tecnologia e pela
liberdade econômica. Analisar os impactos do desenvolvimento da tecnologia nos processos e nas relações de trabalho não é algo simples. Como eu falei para vocês, não é, de fato não é. Porque ela é avanço ou é retrocesso? É uma questão que a gente tem que levar em consideração. Então, se por um lado a automação eliminou empregos para trabalhadores qualificados, por outro, propiciou o aumento de postos de trabalho em setores da economia antes pouco expressivos, como de tecnologia da informação. Então, mais uma vez, esbarramos nesse conflito interior a respeito da tecnologia, a respeito dessa tecnologia de informática, a respeito de todos esses recursos tecnológicos que nós temos à disposição, que é a pergunta inicial da nossa aula. Será que isso é um retrocesso ou é um avanço? Essa dúvida, pelo jeito, não vai ser respondida assim tão simples, de uma forma tão rápida. Mas, a partir do momento que a gente começa a refletir, é claro que a gente se aproxima de uma resposta plausível, pelo menos, uma resposta que possa atender, de alguma maneira, às nossas dúvidas. Então, a liberalização econômica e incremento tecnológico ocasionaram o fenômeno conhecido como desemprego estrutural. Então, nós temos aqui mais uma charge que eu trago para vocês, que tem uma indústria, que vocês podem perceber que é uma indústria, pelo carrinho que está aqui do lado, é uma indústria automobilística, e que ela provavelmente botou muita mecanização, botou robôs para elaborarem o carro, para produzir o carro. E diminuiu a mão de obra humana, e já que diminuiu a mão de obra humana, deu um chute, colocou o operário para fora, ou seja, demitiu o operário. O nome disso é chamado de desemprego estrutural. Todas as vezes que a liberalização econômica e o incremento tecnológico produz um aumento no número de desempregados, você pode afirmar que ali está sendo identificado um desemprego estrutural. Por que um desemprego estrutural? Porque você está substituindo uma mão de obra humana por uma mão de obra técnica de uma máquina, ou uma mão de obra robótica. E como que se resolve isso? Aquela pessoa era competente, tinha formação, ela tinha estudado, ela podia até ser um técnico. Como é que se resolve? Essa é uma pergunta também retórica, aquelas perguntas que nós fazemos para podermos refletirmos. Mas a gente ainda tem mais algumas informações aí pela frente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer sua pergunta, que a gente responde a todas, tá bom? Então vamos lá, vamos ver mais um pouco sobre isso. Nossa primeira palavra-chave, então, é liberalização econômica. Anotem aí, primeira palavra-chave. Notaram? Maravilha. Então vamos em frente. Essa modalidade de desemprego é resultado de profundas transformações na estrutura do mercado laboral. Mercado laboral é o mercado de trabalho, tá? Para quem não sabe o significado, está aí a nossa definição. Então, na estrutura do mercado laboral, que o impedem de absorver a mão de obra disponível por longos períodos. Fato que o diferencia do desemprego conjuntural, provocado por fases pontuais de recessão do ciclo econômico. Então, aqui já tem uma distinção entre o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural, vamos dar um exemplo. Esse que está acontecendo agora com a pandemia. Por quê? Ele depende de um conjunto de fatores. Ele está associado ao nosso contexto do momento. Então, a partir do momento que passar a pandemia, as chances de esse desemprego desaparecer aumentam. Então, o desemprego conjuntural, como está escrito aqui, ele está associado a fases pontuais. Ele não está na infraestrutura, ou seja, ele não está na base. Ele está no contexto. Teve uma crise econômica, teve uma pandemia, teve, sei lá, uma tempestade que fez com que muitas plantações perdessem o seu cultivo, e aí pessoas que estão nessa cadeia produtiva vão acabar sendo demitidas, porque não vai ter como gerar riqueza para poder financiar o pagamento do salário dessas pessoas. Mas depois que
a natureza se recobrar, voltar à plantação, vamos contratar de novo. E assim vai. Então, esse seria o desemprego conjuntural. O desemprego estrutural já é um pouco diferente. O desemprego estrutural, ele impede que você seja empregado, porque você vai ter uma substituição. Outra coisa vai entrar no lugar daquilo que você fazia. Então, é como se a sua mão de obra ela vai ficar disponível, mas ela não vai ter mais ocupação. Eu sei fazer isso, mas o mercado de trabalho não mais está precisando disso que eu sei fazer. E aí eu fico desempregado estruturalmente. Eu não consigo mais me alocar, me encaixar em emprego nenhum dentro da minha profissão. E o que acaba acontecendo? Eu fico com trabalhos diferentes daqueles que eu tinha. E como que isso vai acontecer? Eu vou precisar fazer qualquer coisa, mesmo que não seja qualificada. Então há uma redução da qualificação para eu poder conseguir algum tipo de trabalho. Isso é o desemprego estrutural. Ficou claro para vocês? Excelente. Contem aí, conhece alguém que vive essa experiência, que tem uma profissão e essa profissão, por exemplo, não tem mais ocupação e essa pessoa ficou desempregada estruturalmente e teve que aceitar o trabalho que lhe apareceu? Se conhecem, se sabe de alguma história, conte a sua história aí no Google Chat ou nos comentários do YouTube, para que a gente possa discutir e conversar um pouco, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Assim, tanto os trabalhadores qualificados que perderam funções na indústria, quanto os mais jovens, por ainda não terem qualificação, são vitimados por esse fenômeno. Então, isso é importantíssimo. Quando nós estamos vivendo esse período, esses longos períodos que estão associados ao desemprego estrutural, é importante pensarmos que muita gente qualificada, como está escrito aqui, perdem suas funções. E se perdem suas funções, elas não vão conseguir se encaixar no mercado tão facilmente. Mas a mesma coisa acontece para quem não tem experiência. Jovens como vocês, que muito em breve vão estar procurando trabalho. Então, por não terem qualificação, acabam ficando também desempregados. E aí que está o pulo do gato. Sabe que isso que você está fazendo aqui? É isso aí. Estudando, se dedicando, esse é o caminho. Quanto mais você se qualifica, maior são as possibilidades de você encontrar uma outra oportunidade equivalente àquela que você desempenhava antes. Não adianta também ficar parado olhando o tempo passar. Tem que entrar em movimento, tem que aprender coisas novas, tem que se adaptar a essa nova realidade. Aí eu trago aqui mais uma charge que tem dois personagens conversando. Ó. Nós fomos demitidos juntos. Como você fez para conseguir outro emprego? Perguntou um deles. Aí o outro. Fiz um curso de desqualificação. É mais uma vez uma piada para que a gente possa refletir, né? Porque tem uma ironia aí por trás. Então, o trabalhador que era qualificado e não conseguiu mais função, por causa que foi substituído aquele cargo dele, por exemplo, por um robô, ele tem que fazer outras coisas. Outras coisas que não exijam tanto da qualificação dele. Aí que está a piada. Ele fez um curso de desqualificação. O que o natural seria ele fazer um curso de qualificação. Tá? Claro para vocês isso? Estão compreendendo? Estão acompanhando? Excelente. Então vamos em frente. Nesse sentido, o crescimento do trabalho em tempo parcial, temporário, subcontratado, terceirizado e vinculado à economia informal, mesmo nos países industrializados ricos, parece confirmar a tese de que o trabalho está sofrendo uma degradação ou precarização, processo chamado de informatização do trabalho. Então, aqui a gente já está se aproximando para uma resposta, vamos dizer assim, ou para um caminho da resposta. É que a informatização do trabalho, ela
pode ser sim um avanço, mas ela se torna um retrocesso a partir do momento que o trabalhador também deixa de fazer a sua parte, de que é continuar se qualificando, continuar estudando, continuar buscando alternativas. Se ele passar por todo esse processo de qualificação, de busca de alternativas e ainda continuar desempregado, aí sim, aí o caso é mais grave ainda. Entendem? Então, todo esse conjunto de informatização do trabalho, ele produz novas formas de trabalho, novos cargos, novas funções, novas profissões. E é esse o ponto que vocês precisam se encaixar. Muito em breve, vocês vão estar se preparando para o Enem. E ao estarem se preparando para o Enem, precisam, de alguma maneira, escolher qual é o cargo que vocês querem ocupar depois de terminarem o nível superior. É porque quando você projeta lá para frente o que você quer ser, você vai fazer uma escolha de nível superior, de faculdade, muito melhor. Mas você tem que projetar, você tem que visualizar o que você quer ser daqui a 5 anos, por exemplo, 6 anos, para que você faça uma escolha universitária mais próxima possível daquilo que você deseja. Então, essa qualificação também interfere nesse processo. Mas não quer dizer que a informatização não vai gerar desemprego. Porque sempre vai ter aquelas pessoas que não vão se adaptar. Ela era especialista de uma área, antes da informatização, veio a informatização, ela deixou de ser especialista. Vou contar um exemplo aqui meu. O professor que vos fala já trabalhou no Senai, que é uma escola voltada para a indústria, e se formou em torneiro mecânico. Quando eu já estava terminando o curso de tornearia mecânica, antes de eu ser professor, eu cheguei a pensar em trabalhar em indústria. Então, antes de eu concluir o curso de tornearia mecânica, começaram a chegar convites para os instrutores, que lá nós chamamos de instrutores, não de professores, de instrutores para irem a São Paulo fazerem cursos. E aí um dos meus instrutores foi para São Paulo. Um mês depois ele voltou. Quando ele voltou, ele contou que lá eram os tornos eletrônicos. Porque o torno que eu trabalhava, e que todos os estudantes do Senai utilizavam, eram tornos mecânicos. Você tinha que manusear a máquina, você tinha que manusear a ferramenta, você tinha que fazer todas as etapas do processo produtivo. Quando o instrutor voltou, ele falou que o torno eletrônico ele não tocava na peça, era tudo uma máquina. Ficava dentro de uma caixa, ele nem sujava as mãos, mas ele tinha que saber programar o computador que iria executar toda a tarefa. Então ele tinha que ter um curso de informática, e foi isso que ele foi fazer. Olha que eu estou falando de um período bem distante do nosso. Estou falando de um período que é a década de 90 do século XX. Muita coisa mudou de lá para cá e, com certeza, muitas indústrias hoje usam torno eletrônico. Então, aqueles jovens e aqueles adultos que eram torneiros e muito bons torneiros, mas só sabiam trabalhar com torno mecânico, perderam a vaga de trabalho para a máquina. Mas como assim? É porque, enquanto um torno eletrônico dá para fazer uma centena de peças em 1 hora, um torno mecânico, através da mão de obra humana, consegue fazer 20 peças. Entende? Então, o torno mecânico ele trabalha mais lentamente, porque depende do profissional que está ali manuseando. E mesmo que ele seja um profissional rápido, ele ainda está sujeito a erros. E já na programação do computador, lá no torno eletrônico, isso diminui a margem de erro e a produtividade aumenta. Eu estou contando essa história para vocês, que é uma história que eu vivi. Agora imagine tantas outras histórias que não tem por aí em relação à informatização gerando desemprego. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa história e se estimulem, porque é importante se manter sempre estudando, se aperfeiçoando. Mesmo que tudo demonstre que está ruim, aí que é mais importante ainda você estudar. Tá bom? Então vamos lá. Nossa segunda palavra-chave
incremento tecnológico. Anotem aí enquanto eu bebo água. Incremento tecnológico. O quadro de informatização faz emergir uma realidade em que, no trabalho formal, prepondera o setor de serviços, o chamado setor terciário, que consiste, em linhas gerais, na concentração dos trabalhadores nas atividades econômicas que envolvem a comercialização de produtos em geral e o oferecimento de serviços comerciais, pessoais e etc. Claro, quanto mais você aprende sobre computador, você percebe que ele facilita muito, muito a nossa vida. Vejam vocês agora, que estão aí desse lado, eu estou do lado de cá, e a gente está aqui dialogando através desses equipamentos eletrônicos. Então, esse quadro de informatização, ele leva, principalmente para o setor de serviços, um avanço muito grande. A gente estava falando do retrocesso, que é o desemprego, mas para o setor de serviços ele traz um avanço. Por quê? Imagine só você contabilizar um estoque, tudo na mão, ver o que tem de cada produto, quantos produtos possuem, e fica lá. Aí agora você já pode fazer isso num computador. Fica muito mais rápido a informação, não é? Então, esses setores de serviço, que é o setor terciário, ele ganhou muito com a informatização do trabalho. E você, o que você acha disso? Você já se imaginou sendo substituído ou sendo substituída por um robô? É uma possibilidade do futuro. Não sei se vai nos atingir assim de uma maneira tão drástica, mas a possibilidade futura é que cada vez menos tenhamos mão de obra humana diretamente na produtividade, talvez indiretamente manuseando o computador que vai programar aquela máquina. Tá bom assim? Vamos lá, já estamos quase chegando ao finalzinho da nossa aula. Vamos continuar nossa leitura. Antes de continuar nossa leitura, só lembrando, daqui a pouquinho, ao final desta aula, quem não tem um livro vai ter a oportunidade de receber as páginas do livro de Sociologia e Movimento que nós utilizamos para a produção dessa aula. E as páginas que vocês vão receber é a página 224 e 225. Então, fiquem calmos, tranquilos e tranquilas. E quem quiser receber essas páginas, mas não pertence a nenhuma das turmas com as quais eu dou aula e está nos acompanhando pelo YouTube, é só pedir, tá bom? Então vamos lá. Desde a década de 1980, somente o setor terciário tem crescido no total da ocupação nacional. O setor primário seguiu diminuindo seu peso relativo no total dos postos de trabalho, de 32,9% para 18,4% entre 1980 e 2008, enquanto o setor secundário se manteve relativamente estabilizado em quase 25% da ocupação nacional. Então, eu já falei do setor terciário, que é o setor de serviço. Está aí a sugestão de uma pesquisa rápida para vocês fazerem e colocarem aí no caderno de vocês. É importante esse registro. Quais são as atividades econômicas que estão associadas ao setor terciário, ao setor secundário e ao setor primário da economia? Então, vou repetir. Faça uma pesquisa rápida, coloquem no caderno de vocês, respondendo a seguinte pergunta: quais são as atividades econômicas associadas ao setor de primário, ao setor secundário e ao setor terciário da economia? Tá bom? Aí depois comente, mande aí pelo chat, comente no YouTube, para que a gente possa ver se vocês fizeram realmente a pesquisa. Vamos continuar. Chegando aqui, é importante vocês pararem e observarem bem o que ela... Eu pulei uma palavrinha-chave? Não. Perdão. Vamos voltar aqui. Sem problemas. Está aqui. Isso. Então, preste bastante atenção no que está escrito aqui. Por quê? Nós estamos falando
de um processo em que a informatização, o avanço tecnológico pode gerar um avanço ou um retrocesso. E muitas dessas coisas são também tomadas de decisão políticas. Então, quanto mais nós compreendermos que economia, desenvolvimento, conquista de oportunidade de trabalho estão associadas a decisões econômicas, políticas, mais protegidos nós ficamos, porque ficaremos um passo à frente. Então, o que tudo isso nos leva a crer? É que em alguns momentos conjunturais, os governantes, os gestores públicos tomam decisões para esvaziamento da produção do país, tirando suas responsabilidades, que é de gestão dessas empresas, e passando a gestão dessas empresas para a propriedade privada, ou seja, para os senhores do dinheiro. Então, entre esses processos todos que nós falamos, que estão associados à informatização, que seriam esses dois aqui, ó. Vou botar lá para vocês anotarem. A liberalização econômica e o incremento tecnológico, esses são dois processos importantes, liberalização econômica e incrementação tecnológica. Esses dois processos influenciam nas propostas de desregulamentação, de flexibilização e de privatização e de desindustrialização do nosso país. Então, quando a gente fala da incrementação tecnológica, eu preciso de investimento em estudo para que as pessoas que vão trabalhar com a tecnologia possam trabalhar e trabalhar bem. Então, eu preciso ter mais técnicos, eu preciso ter mais estudantes querendo estudar esse tipo de conteúdo, ter esse tipo de formação. E, ao mesmo tempo, a liberdade econômica, ela permite o governante, o gestor público, fazer o que bem entende para poder trazer mais eficácia para a produtividade das empresas com as quais ele gerencia. E muitas vezes o que é mais rentável é a venda, é a desestatização. Então vocês vão provavelmente ouvir isso mais vezes pela frente, mas é só para vocês guardarem na cabeça que o gestor público é responsável também por empresas, ou seja, e essas empresas precisam também produzir bem. Muitas das vezes, quando ela não produz bem, eles associam a má qualificação do profissional. E se o profissional é mal qualificado, é melhor vender essa empresa para alguém que tenha profissionais qualificados. Então, ainda há muita discussão sobre isso, mas é para que vocês possam começar a entender o que tem por trás de uma privatização de uma empresa pública. Tá bom? Dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Chegamos na nossa terceira palavra-chave, que é informatização do trabalho. Anotem. Informatização do trabalho. Isso mesmo. Vamos lá. Chegamos no nosso último slide, melhor dizendo, nosso penúltimo slide, que é o momento que a gente conclui a nossa aula de sociologia com um exercício. Um exercício para treinarmos, para verificarmos se tudo que foi discutido até agora foi compreendido. Então, vocês que estão aí recebendo o formulário de atividade dentro de instantes, no formulário vai estar A, B, C, D e E, é só marcar uma das opções. Não vai ter texto nenhum. E quem está acompanhando pelo YouTube é só escolher a opção aqui durante a leitura e colocar que a gente corrige. Então vamos lá à leitura, acompanhe comigo. Quais são as consequências sociais das transformações no mundo do trabalho nas últimas décadas, marcadas pela intensa racionalização, a introdução de novas tecnologias e flexibilização das relações de trabalho? Então, quais seriam essas consequências sociais? Letra A: aumento do poder sindical e redução do desemprego. Letra B: erradicação do trabalho degradante e aumento da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Letra C: aumento do desemprego e precarização das condições de trabalho.
Letra D, ampliação da gestão participativa e redução dos salários. E letra E, redução do desemprego e redução dos salários. Muito bem. Então, já leram? Se quiserem ler de novo, é só voltar daqui a pouquinho, quando a gente acabar a aula, vai ficar gravado, é só voltarem e assistir de novo. Então, escolha qual é a opção que vocês acham que é a correta, coloque no formulário de atividades, ou para quem não está acompanhando pela uma das turmas, é só enviar pelo comentário do YouTube, tá bom? E assim concluímos mais uma aula de Sociologia, e antes de nos despedirmos em definitivo, vamos à mensagem que trazemos todas as semanas. E a mensagem de hoje é do filósofo chinês Confúcio. E ele diz o seguinte: há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Vamos repetir a mensagem de Confúcio. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Comentem sobre essa mensagem do Confúcio se acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de Sociologia, convictos de que nos reencontraremos em breve, nesse mesmo canal, neste mesmo horário, para mais uma aula de Sociologia. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!